Atos 11, 19 e 30. Atos dos Apóstolos 11, 19 ao 30. A fundação da igreja em Antioquia. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra continua falando com a igreja, continua abençoando a tua igreja, continua ministrando a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia de mim, seja generoso, me usa para ministrar o teu rebanho, tua igreja, teu povo. Alimenta, fala aos corações, abençoa a igreja com a tua palavra, que é o alimento do céu. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, parabéns a todos. Parabéns a todos. Essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite para a Igreja de Cristo, desse culto especial, festivo, esse culto que nós estamos oferecendo a Deus, ele tem como base o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11. O capítulo 11, ele conta como surgiu a igreja em Antioquia. A igreja Antioquia foi uma igreja muito importante, uma igreja que nasceu com característica missionária, e uma igreja formada por pessoas simples, uma das igrejas mais importantes que Atos registra. E nós queremos, através dessa reflexão, fazer algumas comparações e motivações do que aconteceu lá e aconteceu aqui, do que aconteceu lá e está acontecendo aqui, e tudo para a honra e para a glória do Senhor. Uma igreja foi fundada numa cidade importante chamada Antioquia. E quem foram esses cristãos que fundaram essa igreja? Quais os nomes deles? Resposta: simplesmente não sabemos. Eram anônimos, pessoas anônimas que foram usadas por Deus.
E nós aprendemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, que Deus usa gente anônima. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas que não têm nenhum nome registrado em livros, que não tem destaque na sociedade. Deus usa essas pessoas para realizar grandes coisas, obras importantes, para que o nome dele seja glorificado. Deus é especialista em usar pessoas simples, pessoas anônimas, pessoas que às vezes a região nem conhece, mas Deus está usando essa pessoa. Pessoas que às vezes a igreja local não dá nem tanto destaque, mas Deus está usando, porque Ele é especialista em usar. E eu gostei demais do teu histórico. Parabéns. O Espírito Santo que te usou colocou no meu coração essa mensagem, porque aqui nós não vamos dar nomes, nós vamos citar a obra de Deus através de pessoas, de homens e de mulheres, que foram usadas por Deus para fazer a obra dele e o nome dele ser glorificado. Então a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que Deus conta com gente que se dispõe. Só quem quiser, diga assim: Deus conta com gente que se dispõe. Amém, igreja? Deus vai usar pessoas que se dispõem. Sempre foi assim. Quem não lembra de Davi? Deus usou não Davi, porque ele se dispôs. Quem era o cara ali aclamado para lutar com o gigante não era Davi. Só que quem era carimbado, quem tinha um nome para enfrentar o gigante, não se dispôs. E Deus usou um rapazinho e fez uma obra extraordinária através dele, porque ele se dispôs. E Deus usa quem se dispõe. Deus usa quem se coloca diante da sua vontade, diante do seu plano, para fazer a obra dele. Ele usa. Voltando aqui para o texto, os cristãos que chegaram na cidade de Antioquia estavam entre os que foram dispersos. O contexto aqui mostra que a igreja de Cristo foi perseguida. Foi uma primeira tentativa do diabo tentar destruir a igreja, perseguição. A segunda, distração. Mas aqui é perseguição. E eles tiveram que fugir, porque senão morriam. Tinham que sair de Jerusalém. Eles saíram, mas por onde eles passavam, eles levavam a boa palavra. No primeiro momento, só os judeus, mas depois eles começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo também para os gentios, para o ser humano que precisa de salvação. A igreja em Caxias tem o evangelho de salvação, e nós vamos pregar esse evangelho por ser humano, para homens e para mulheres que tivermos oportunidade, acessos para levarmos a palavra de Deus. Essa igreja vai levar esse evangelho. Ao invés de estarem se lamentando por causa da perseguição, ao invés de estarem reclamando, ao invés daquele grupo que saiu por causa da perseguição estarem murmurando contra Deus, ao invés daquele grupo estarem, quem sabe, acusando alguém, o texto é muito claro que eles, pelo contrário, eles estavam animados, cheios do poder de Deus, e anunciavam o evangelho de Cristo. A gente vê aqui disposição nessas pessoas que fundaram a igreja Antioquia. A gente vê aqui também coragem. Na perseguição eles pregavam o evangelho.
porque a igreja de Cristo, ela não para. Nós temos falado muito sobre isso, o pastor Alex. Nós estamos em meio a uma pandemia, mas a igreja de Cristo não pode parar. Nós vamos pregar esse evangelho, ou no pequeno grupo, ou através das redes sociais, nos lares, ou na igreja, respeitando todo o protocolo, mas a igreja de Cristo não vai parar. Quanto mais perseguida, mais ela ora. Quanto mais perseguida, mais ela se anima em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que a gente aprende com esse grupo que estava fugindo da perseguição, mas fugindo da perseguição e pregando o evangelho. Estamos falando aqui da terceira cidade do Império Romano, uma igreja que foi fundada numa das cidades mais importantes, que estava sob jurisdição do Império Romano. Era uma cidade com uma população de grande poder político, financeiro, mas era uma cidade também moral, característica de cidades grandes. E mesmo diante dessa cidade grande, dessa cidade enorme, os cristãos, os perseguidos que chegaram ali, eles não se intimidaram. Eles estavam fugindo de uma perseguição, chegaram numa cidade grande, uma cidade diferente, tudo diferente. Eles eram judeus e chegaram numa cidade de gentios, que moravam muitos judeus também. Mas eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram, porque chegaram cheios do poder de Deus, chegaram cheios da presença do Senhor. Eles chegaram para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Declaravam que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Salvador. Eu fico imaginando, eu leio esse texto e eu fico comparando com outros textos. Eu leio os comentários sobre esse texto e eu fico imaginando esse povo fugindo do inimigo perverso que queria matá-los. E por onde eles passavam, na disposição do Espírito Santo, eles pregavam Jesus Salvador. Eles pregavam que só Jesus Cristo salva, que não existe outra saída para o ser humano fora de Jesus. Pregavam o evangelho para pecadores daquela cidade. Pregava o evangelho para pecadores daquela cidade grande, daquela cidade imoral, daquela cidade poderosa no poder econômico. Mas eles não se intimidaram. Eles pregavam o Senhor da vida, o Senhor Jesus Cristo. Não colocaram seus nomes no rol da fama, nem sequer os conhecemos. A Bíblia nem coloca o nome dessa turma aqui. Não, o nome deles não aparece. Não aparece lá nos heróis da fé. Não aparece. Cristãos simples, fugindo da perseguição, cheios do poder de Deus, fundaram uma igreja importantíssima, porque se dispuseram, porque se colocaram no centro da vontade de Deus. Eles não buscavam o tal do reconhecimento. Eles não buscavam a glória. Eles não esperavam, diaconisa Arlete, que no dia do aniversário da igreja de Antioquia o nome deles fossem citados. Eles não esperavam isso. Eram pessoas que se colocaram no centro da vontade de Deus, e que o maior prêmio, o maior tesouro, a maior alegria era ver alguém se rendendo a Jesus, era ver alguém confessando o nome de Jesus, era ver uma igreja ser implantada numa cidade enorme, grande, porque o poder do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles contribuíram para que muita gente se convertesse ao Senhor. Deus usa a gente assim. Você sabia? Diga assim: Deus usa a gente assim. Gente que se dispõe, gente que se coloca no centro da vontade de Deus. Deus usa a gente assim.
mesmo que nunca tenham os nomes nas linhas de nenhum livro, mesmo que não sejam citados no dia do aniversário da igreja, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios das grandes cidades e do nosso tempo, mesmo em meio a uma pandemia, abramos os nossos lábios para falar do Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. Que o nome do Senhor apareça, que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado, que o ser humano vai ser colocado na hora da honra a quem tem honra, sim. Jamais nós vamos esquecer, dos pioneiros, mas que isso não venha a ser o nosso combustível para continuar. No dia que não citar o meu nome, no dia que não lembrar de mim, se não colocar o meu nome na história da igreja, continuarei pregando o Evangelho, porque eu sei quem eu sirvo, e eu sei quem é o dono dessa igreja, e eu sei por que ela chegou até aqui. Gente que se dispõe, anônimos. Aí eu fico imaginando daqui a 50 anos. Desculpa, eu fico imaginando 50 anos atrás, gente que se dispuseram e disseram: vamos abrir uma igreja, vamos fundar uma igreja na cidade de Caxias. Pessoas anônimas, pessoas simples, pessoas que a região conhece até hoje. E quantos irmãos de lá para cá, e quantas irmãs de lá para cá, e quantos pastores passaram por aqui, e quantos presbíteros, e quantos diáconos. E essa geração está aqui de uma forma madura, de uma forma consciente, convicta, que se esse trabalho foi aberto nessa cidade chamada Caxias, e se permanece até hoje, é porque o Senhor dela, o Senhor dessa igreja está cuidando dela. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus trouxe essa igreja até aqui. E muito obrigado por cada vaso, muito obrigado por cada instrumento em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por cada homem, por cada mulher, por cada família que contribuiu, por cada pastor, por cada diácono. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que se dispuseram, gente que se dispõe. E nós estamos aqui, essa geração, servindo o Senhor, e devemos prosseguir. Um novo pastor, novo em todos os sentidos da palavra, uma diaconisa, serão os líderes dessa igreja, que vai dar continuidade. E eu falo com tanta segurança, porque nós já estamos aqui com vocês há alguns dias, e a gente vê que essa igreja não é vaidosa. A igreja pensa no reino, a igreja pensa realmente no crescimento, a igreja apoia os trabalhos, a igreja abraçou esse casal, a igreja abraçou a nossa família, e o nome do Senhor está sendo exaltado, porque a igreja segue caminhando. Em segundo lugar, Deus conta com gente submissa. Eu não gosto de fazer isso não, mas hoje eu quero usar de forma bem pedagógica. Diga assim comigo: Deus conta com gente submissa. Os fundamentos da igreja em Antioquia, irmãos e irmãs, eram cristãos submissos a Deus. O texto diz o seguinte para nós ali em Atos 11:21: e a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Eles não estavam servindo a sua própria força, ou na sua própria força. Eles tinham consciência que eles não estavam ali confiando na habilidade deles. Eles não estavam ali confiando na força do braço. Eles não estavam ali confiando na inteligência deles, no planejamento estratégico deles, no último livro da moda que ensina como implantar a igreja em Antioquia. Eles não estavam confiando nisso. Eles estavam confiando no poder de Deus.
Amém, igreja? Não estamos dizendo aqui que somos contra, né? O treinamento, o estudo, ler livros bons. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que, em primeiro lugar, o que faz a diferença é a confiança no poder de Deus. Amém, igreja? Confiarmos no poder de Deus, sermos submissos ao poder de Deus, sermos submissos à vontade de Deus. Eles não estavam servindo a sua própria força, eles dependiam do Deus Altíssimo. Essa igreja depende do Deus Altíssimo? Essa igreja só chegou até aqui porque ela sempre dependeu do Deus Altíssimo. Lá no começo, os nossos irmãos, os anônimos, talvez que com muita força aqui a gente lembre o nome do pastor, do presbítero, mas nós não vamos lembrar aqui o nome de todo o grupo que começou, a não ser que tenha gente aqui ainda daquela época, né? Se a gente puxar pela história, nós não vamos achar o nome de todos, não vamos. Pessoas anônimas, pessoas submissas a Deus, que começaram essa obra aqui, porque dependeram de Deus. E cada pastor que passou aqui, cada presbítero, cada diácono, diaconisa, cada família, cada jovem, cada criança, até chegar até aqui, até chegar no dia de hoje, 18, né? De julho de 2021, porque essa igreja depende do poder de Deus. Esta igreja não avançou ou cresceu porque suas técnicas de crescimento eram apuradas, mas porque o Senhor favoreceu esse trabalho. Quantos pastores saíram daqui? Quantos presbíteros? Quantas famílias saíram daqui? Eu converso com muita gente. Olha, eu passei lá, olha aquela liderança lá, olha, que igreja abençoada, porque a igreja segue caminhando no poder de Deus. O Senhor favoreceu esse trabalho, como favoreceu lá em Antioquia. O segredo da igreja avançar, se consolidar e comemorar 50 anos, qual é o segredo? Submissão, confiar, confiança no poder de Deus, a graça de Deus. O segredo é Deus. Era perceptível o que Deus estava fazendo ali em Antioquia, irmãos. Aquelas mulheres simples, aqueles homens simples. Barnabé, que era um intelectual, que era um líder da igreja, depois ele chama Paulo, ele fica impactado. O texto diz que quando ele chega, ele diz: graças a Deus, que o coração de vocês continue assim. Ele não teve dúvida que o que estava acontecendo ali era o poder de Deus. Os cristãos anônimos estavam sendo instrumento de Deus naquele lugar. Cristãos usados por Deus são pessoas dependentes dele. É gente que confia nele, é gente que confia no seu poder, é gente que confia no seu favor, é gente que confia no seu agir, é gente que confia na iluminação do Espírito Santo. E a igreja do Senhor segue caminhando. Deus usa gente assim. Deus usa gente submissa. Deus usa gente que não está buscando glória para si, mas buscando o poder de Deus, buscando a presença de Deus, para evangelizar, para propagar o evangelho a todas as criaturas. Fui pastor de Coelho Neto. Todos lá admiram até hoje a fundadora da igreja. Não sei se o Alex já ainda lembra. É uma irmã chamada Irmã Albina. Quem conhece aqui a Irmã Albina? Que mulher simples, meu Deus do céu. Que mulher simples, Irmã Albina. Ela estava lá, ela participou do grupo de pioneiras. Do grupo de pioneiras. A Irmã Albina, conhecida como mulher de oração, mulher que se dispôs, mulher submissa à vontade de Deus. Ela nem consegue ler direito. Muito simples ela.
Mas pensa numa mulher que é respeitada na IAP de Coelho Neto. É muito respeitada. E como ela respeita o pastor Vaz lá, o pastor, o Vaz pai, como é o nome? Pastor Laí. Porque o pastor Laí é quem evangelizou a diaconisa Albina. Então a diaconisa Albina é uma das pioneiras ali em Coelho Neto. Uma mulher anônima. Eu servi o Rio de Janeiro na região. Quantos anos, meu Deus do céu, para conhecer a irmã Albina. Eu cheguei lá em 2015. Eu cheguei aqui no Rio em 2005. De 2005 a 2015 eu não conhecia a irmã Albina. Porque o nome dela não está na história da igreja. O nome dela não está na história da convenção do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Quando uma igreja aqui na convenção do Rio de Janeiro completou 50 anos, nós fizemos um histórico naquela igreja. O Brasil estava num tempo sem pandemia. A gente fez um movimento muito grande lá, chamando igrejas de outros lugares, pessoas de outros estados. E eu pedi um pastor para caprichar no histórico. Ele caprichou, o nome da Albina não apareceu. Sabe por quê? Porque ela é anônima. Ela é anônima. É gente que se dispõe. É gente submissa. É gente cheia do poder de Deus. A fundadora, uma das fundadoras, que estava lá no começo, a igreja local respeita demais, mas ela não é conhecida nem na região, pelos superintendentes que chegam principalmente, porque o nome dela não está na história, mas está no livro da vida. Amém, igreja? E aqui nós não estamos criticando ninguém, não. Nós só queremos exaltar aqui os anônimos. Essa igreja só chegou até aqui por causa dos anônimos. Os pastores contribuíram demais, a gente deve toda a gratidão, mas os anônimos são bênção. São bênção, irmãos. São bênção. Terceiro lugar e último, Deus conta com gente que supera. Deus conta com gente que se supera. Aquele grupo de irmãos superaram no seu relacionamento com as pessoas de fora daquela comunidade cristã. Foram expulsas da cidade que elas moravam, perseguidas de morte, e foram para uma cidade que elas não conheciam, mas eles superaram os moradores daquela nova cidade. Uma cidade incrédula, uma cidade imoral, uma cidade que não gostava, que não aprovava a fé deles. Eles eram perseguidos. E segundo o livro de Atos, foi na igreja de Antioquia que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sabe o que é que isso significa? Reconhecimento, respeito. Alguns historiadores acham que, ao serem chamados de cristãos, foi uma forma pejorativa. Outros dizem, não, foi um reconhecimento. Eles reconheceram que eles eram seguidores do Cristo crucificado. Que seja pejorativo ou que seja porque se pareciam com Cristo, o fato é que ninguém duvidava que eles seguiam o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Quem não gostava, com certeza, chamaram de cristão de uma forma pejorativa. Quem gostava, com certeza, olha que exemplo de servos, são seguidores de Cristo. Pela primeira vez foram chamados de cristão. Então a palavra cristão significa aquele que pertence ao grupo de Cristo, ou aquele que pertence à comunidade de Cristo. Os cidadãos da cidade de Antioquia, ao olharem para aquele grupo de irmãos, para aquela nova igreja que estava surgindo, eles declaravam, eles se parecem com Cristo. Isso é motivo de dar glória a Deus. Quando alguém olha para a gente, glorifica o Senhor e diz, olha, esse irmão é diferente. Olha, ele é diferente porque ele é da comunidade de Cristo. Olha o testemunho dessa família, é um testemunho bonito. Essa família é uma família diferente, é uma família bonita, porque eles servem
um Deus chamado Cristo. Eles servem Jesus Cristo, eles servem o Senhor Todo-Poderoso. Isso é algo glorioso. Nós somos os cristãos desta geração. Nós somos os cristãos da cidade de Caxias. Amém, igreja? Nós fazemos parte da igreja salva, do povo salvo da cidade de Caxias. Nós somos a comunidade de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é de Cristo. Nós somos da comunidade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que ninguém duvide que você é de Cristo. Que ninguém duvide, desconfie que você não pertence a Cristo. Que ao olharem para você, que ao olharem para mim, para a minha família, para a sua família, as pessoas reconheçam que nós somos de Cristo. Ainda que diga, olha, esse cristão nojento, mas estão declarando que somos de Cristo. Ainda que nos odeiam, que não goste da gente, que não goste do jeito que a gente vive, mas que o nome de Cristo seja reconhecido em nós. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Nós estamos nesse processo de formação, de construção. Nós estamos desenvolvendo Cristo em nós, como diz Gálatas. Cristo está sendo forjado em nós. Nós estamos nesse processo de santificação. Nós desejamos, nós queremos ser exemplos em nossos procedimentos, em nossas falas, em nossos negócios, no dia a dia. Os não cristãos, ao olharem as nossas obras, que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Somos salvos pela essa graça do Senhor Jesus Cristo. E as nossas obras porque somos salvos. Mas que as pessoas que estão ao nosso redor, em casa, os vizinhos, no colégio, na faculdade, no curso, no trabalho, no nosso dia a dia, glorifique o Senhor Jesus. Reconheça mesmo que nós somos de uma comunidade cristã. Para concluir, nós sabemos os nomes, nós não sabemos os nomes dos cristãos que primeiro pregaram o Evangelho em Antioquia. Depois leia o texto novamente. Você só vai identificar ali Barnabé, que vem de Jerusalém, e você vai identificar Saulo. Os outros cristãos, o nome dele não estão ali. Pessoas anônimas, submissas, pessoas que se superaram. O que sabemos é que essa igreja foi uma das principais igrejas do Novo Testamento. Deus usou anônimos e Ele continua fazendo isso. A obra de Deus é escrita dia a dia por gente que nunca terá o seu nome anunciado em algum livro ou em alguma lista, mas Ele quer usar você nessa história. Ele quer usar gente que se dispõe, Ele quer usar gente submissa, Ele quer usar gente que dê um bom testemunho para que o nome dele seja sempre glorificado. Então, parabéns à Igreja Adventista da Promessa na cidade de Caxias. Parabéns aos cristãos dessa igreja que foi fundada há 50 anos por pessoas anônimas e que ela continua caminhando. E tem pessoas anônimas trabalhando a favor do reino de Deus hoje. E o nome do Senhor será sempre glorificado. Amém, igreja?